Oi, gente, tudo bem? Kelly Pires, eu sou psicóloga. No nosso último vídeo eu falei pra você um pouquinho sobre o filme da Agneta. E confesso que eu fiquei muito feliz com a repercussão desse vídeo, até porque é uma retomada desse canal, como havia comentado, né? E vários comentários ali, o que eu fiquei muito feliz, muito obrigada, e alguns pedidos de alguns temas pra gente falar sobre isso, sobre alguns temas, né? E algumas das sugestões já anotei, aos pouquinhos a gente vai dando vazão à solicitação de vocês, mas um comentário foi pra gente falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, né? Até porque a pessoa estava nesse processo e tal. E aí fiquei pensando muito sobre qual é a perspectiva que eu traria sobre autoconhecimento, tá? Porque a gente falo isso para os meus pacientes, para os meus alunos, né? Quanto mais a gente se conhece, menos cabeça a gente bate. Mas quando a gente fala de autoconhecimento também, gente, é um processo, tá? É um processo e é pra vida inteira. Não é uma faça isso, 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 que pronto, você já se conhece. Não, é um mergulhar e olhar pra dentro mesmo, né? Entender qual é a tua perspectiva diante da vida. Dentro da linha da psicologia que eu trabalho, que é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente costuma dizer que a clareza desse autoconhecimento é você enxergar qual é o óculos que você utiliza para enxergar a vida, sabe assim? Ou seja, qual é a perspectiva que você traz para as situações que te acontecem. Então, como é que tá o teu óculos? Então, se você é uma pessoa que tende a olhar a vida numa perspectiva mais otimista e que as coisas tendem a dar certo, ou se você tende a olhar a partir de uma outra perspectiva de a vida é mais desafiadora, é mais difícil, enfim, isso é uma perspectiva. E trouxe só um exemplo, tá? Então, um bom começo para a gente falar de autoconhecimento é como é que você reage diante das situações que lhe acontecem em frente à vida. A gente vai começar a perceber, quando a gente começa a identificar qual é esse óculos, a gente começa a identificar alguns padrões nesse comportamento. E esses padrões falam muito das suas crenças, das suas vivências, do teu histórico de vida. Mas isso é uma conversa para uma outra prosa. O que eu quero te trazer aqui é uma das teorias que é mais defendida hoje dentro da própria psicologia é a teoria dos fatores de personalidade chamada Big Five. Então, para começar a te ajudar a ter um entendimento maior sobre o teu funcionamento, eu quero te trazer de uma forma bem breve, tá? Do que se trata o Big Five. Então, se esse assunto te interessa, pega papel e caneta que pode ser bem legal. Então, essa teoria, ela foi estudada, pesquisada, aprofundada por vários pesquisadores. Ela começa lá nos anos 60, onde tinha um grupo de mais de 50 características e vai se afunilando, até que então, especificamente ali nos anos 80, define-se esses 5 grandes fatores, né, o Big Five. Para te ajudar a entender como eu entendi, pense na palavra oceano, tá? Então é oceano em inglês, então oceano. Então o O é de open, abertura à experiência, o C é de conscienciosidade, para nós tá mais ligado à questão de organização e disciplina. Extroversão, então o quanto você é extrovertido, eu vou até anotar aqui para não esquecer, tá? Para não falar de nenhuma. Extroversão, então o quanto você é extrovertido ou introvertido, amabilidade e neuroticismo. O neuroticismo para nós está muito mais ligado à nossa questão de instabilidade emocional, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala e aqui não tem certo e errado, não tem bom ou mal. Ou você é muito disso, então se você é uma pessoa que tem alta abertura à experiência, você tende a ser uma pessoa mais criativa, mais arrojada, que gosta de desafios, gosta de experimentar coisas novas, inclusive vai buscar isso na sua vida, na sua carreira. O contrário se você é uma pessoa que tem baixa abertura à experiência, então imagine uma régua, tá? Então você tá mais aqui, mais abertura para a experiência ou menos abertura para a experiência. Então você é uma pessoa mais conservadora, mais tradicional, que não gosta de correr tantos riscos assim, gosta mais da previsibilidade, da rotina, da constância. Tá fazendo sentido? Joia. O outro fator, então, é conscienciosidade, ou seja, se eu tenho a minha régua, né, então partindo aqui desse neutro, se eu tenho aqui a minha régua mais puxada para conscienciosidade, se é meu nível que é mais alto, então eu tendo a ser uma pessoa mais organizada, mais disciplinada, que gosta de rotinas estruturadas,
que gosta de saber aonde eu vou, qual é o passo que eu tenho que tomar. Então, esse processo de organização e planejamento é muito fluido, é muito tranquilo. O contrário também. Então, se eu tenho uma baixa conscienciosidade, eu vou ter mais dificuldade com planejamento, com organização, com disciplina. Não é que eu não sou responsável, é que o meu modo de funcionamento é mais solto quando a gente fala de organização e disciplina. Tá fazendo sentido? Então, aqui são traços de personalidade. Às vezes a gente confunde isso com valor, com outras características, tá? Com competência, tá? Extroversão. Aqui tem uma grande dúvida quando a gente fala de extroversão. Veja, régua no centro. Quanto mais tá aqui para cá, extroversão, então, quanto mais... o que é introversão e extroversão, tá? É o quanto eu preciso de conexão social para recarregar a minha bateria interna. Sabe aquela ideia de bateria social? É mais ou menos por aí. Então, quem é altamente extrovertido é sociável, é comunicativo, interage, energia lá em cima. E aí vamos imaginar que a pessoa foi numa festa ontem. A pessoa que tem alta extroversão, se convidar ela para uma festa hoje, vamos embora. Ela recarrega a sua bateria em contato com outras pessoas. Já a pessoa que é mais introvertida é o contrário. Ela é sociável, ela interage mais. Ela vai precisar de um momento maior com ela mesma para recarregar essa bateria. Então você pode sim ser a pessoa que conversa sociável, não com a mesma intensidade lá da alta extroversão, mas você se relaciona adequadamente. O que acontece é que para você se sentir reenergizado, você vai precisar do seu tempo com você mesmo. Muitas pessoas confundem introversão com timidez. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Amabilidade é outro traço, então, de personalidade. Amabilidade tem a ver com empatia, tem a ver com cooperação, colaboração, o quanto você se doa em prol do outro. Então, tem pessoas que têm muita amabilidade, se coloca demais no lugar do outro, e aí até acaba se colocando em risco ou se expondo demais, sabe? Alto nível de compaixão. E pessoas que têm então, um baixo traço de amabilidade são pessoas mais voltadas para si, para suas necessidades, para suas questões. Não que ela não olhe para o outro, mas entre o outro e eu sou uma pessoa que tendo a olhar primeiro para as minhas coisas. E tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem. Em alguns momentos é importante, porque eu só penso no outro, me entrego demais, aqui. Estarei vulnerável em algum momento, tá? Então, entender que não tem certo, não tem errado. A gente precisa entender alguns fatores principais para a gente entender como a gente funciona, como é o nosso funcionamento. Lembrando que a gente está falando aqui de autoconhecimento. E o último fator, para esse vídeo até não ficar muito longo, é o neuroticismo. Apesar de ter esse nome horroroso, neuroticismo é a capacidade do indivíduo de manejar situações de estresse, passar por situações adversas e voltar para o seu eixo, tá? Então, pessoas que têm um alto nível de neuroticismo tendem a ser mais inseguras, emocionalmente mais instáveis, uma baixa capacidade de resiliência, tá? Então, resiliência é a capacidade que eu passo por situações adversas e volto para o meu eixo. Quanto menor for o nível de neuroticismo, mais inteligência emocional, mais capacidade de lidar com estresse, mais capacidade de lidar com situações desafiadoras e voltar para o seu eixo. Exemplo, pessoa terminou um relacionamento que era importante para ela. Pessoa que tem um alto nível de neuroticismo sofre mais, fica muitas vezes ali remoendo situações, ruminando pensamentos. Já a pessoa que tem baixo neuroticismo, não é que ela não vá sofrer, ela também sofre, mas a virada de chave é mais rápida, tá? Aqui um exemplo bem bobo para vocês. Trouxe aqui, de novo, quando a gente fala de autoconhecimento, é um universo. Se vocês quiserem, a gente pode, em outros momentos, trazer outras perspectivas sobre autoconhecimento. Mas, quando a gente fala de traços de personalidade e entender o nosso funcionamento, já é um bom começo. Fiquem à vontade para comentar qual traço você se identifica mais, qual traço você percebe que precisa trabalhar. Identificou aqui alguma coisa, quer olhar mais sobre isso? Me chama, vamos conversar mais e deixa aqui o seu comentário, o que você quer saber mais.
Vamos falar mais sobre isso, vamos desmistificar a questão da psicologia para facilitar a nossa vida. Um beijo, eu te espero no próximo vídeo, até!